Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa daquelas histórias que, muitos de nós talvez achem que já conhecem de cor. A multiplicação dos pães e peixes, lá em João capítulo 6. Uhum. As nossas fontes para essa conversa são diversos comentários bíblicos e a nossa missão é justamente fuçar no que está por trás da cena, sabe? Sim. O que o texto não diz de cara. Qual era o clima da época, o que estava na cabeça daquela multidão. A ideia é redescobrir o impacto desse evento. E é fundamental fazer isso, porque este milagre é um dos pouquíssimos, registrados nos 4 evangelhos. Certo. Isso por si só já é um sinal luminoso, nos dizendo que este não é só mais um evento na jornada de Jesus. É algo central para a gente entender a missão dele. Nosso foco hoje será menos no o que aconteceu, o milagre em si, e muito mais no porquê aconteceu. O porquê. Isso. Porque aí, porque naquele momento. E, principalmente, o que isso revelou sobre quem Jesus realmente é. Certo. Focar no porquê é a chave. Então vamos à cena. Os primeiros versículos nos dizem que Jesus atravessa o Mar da Galileia, que o texto faz questão de chamar também de Mar de Tiberíades. Uhum. Uma multidão enorme o segue, atraída pelos sinais de cura. Ele sobe ao monte com os discípulos, e aí vem um detalhe que eu sempre li como uma simples nota de calendário. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Mas pelo que eu entendi das fontes, isso é como uma placa de neon piscando na narrativa. O que essa festa específica destrava para nós aqui? Exatamente. Não é um detalhe geográfico ou de calendário, é uma chave teológica. Certo. Para começar, o nome Mar de Tiberíades evoca imediatamente o poder de Roma. A cidade foi nomeada em honra ao imperador Tibério. Ah, claro. Então temos o poder imperial de um lado. Do outro, uma multidão que segue Jesus em busca de um poder diferente, um poder de cura, de restauração. E no meio desse cenário, a menção da Páscoa. A Páscoa era a festa da libertação de Israel. A principal. A principal. Ela comemorava o êxodo, a libertação da escravidão no Egito. A mente de cada pessoa naquela multidão estava calibrada para pensar em libertação, em provisão no deserto, no maná, sabe? Faz todo sentido. As expectativas por um novo Messias, um novo Moisés, estavam no ponto mais alto. Uau! Então o palco está montado não só para um milagre, mas para uma declaração. E é nesse clima de alta expectativa que Jesus inicia um diálogo que, à primeira vista, parece estranho. Uhum. Ele se vira para Filipe e pergunta: onde vamos comprar pão para toda essa gente comer? E a resposta de Filipe é super pragmática. Ele fala que 200 denários de pão não seriam suficientes, o que esse valor significava na prática. 200 denários era uma quantia, astronômica. Um denário é o salário de um dia de um trabalhador braçal. Um dia? Isso. Então estamos falando de algo entre 6 e 8 meses de salário? Nossa, é muito dinheiro. Muito. A resposta do Filipe não é cínica, nem é falta de fé. É a resposta de um administrador responsável. Ele pega a calculadora e diz: chefe, isso é financeiramente impossível. Não há orçamento no mundo para essa demanda. Ele está verbalizando o tamanho do abismo, então. Exato. O abismo entre a necessidade da multidão e os recursos humanos disponíveis. Ok, então é uma impossibilidade total, um beco sem saída, humanamente falando. Mas antes de chegarmos na solução, eu preciso perguntar uma coisa que as fontes apontam. O texto diz que Jesus perguntou isso a Filipe para o experimentar, pois ele já sabia o que ia fazer. Sim. Isso parece um pouco duro, não? Ele estava só expondo a limitação do Filipe na frente de todo mundo? Essa é uma ótima pergunta. O teste aqui não tem o sentido de uma armadilha, sabe? Mas de um momento pedagógico. Pedagógico. Isso, Jesus não precisava da informação. Ele queria que Filipe e os outros discípulos chegassem à fronteira do seu próprio raciocínio. Era uma forma de dizer: vejam, pela lógica de vocês, pela economia de vocês, pela matemática, não tem solução. Entendi. Era necessário que eles sentissem o peso da impossibilidade para que quando a solução divina se manifestasse, eles entendessem que ela vinha de uma fonte completamente
diferente. Ele estava esvaziando o tanque dos recursos humanos. Exatamente, para poder enchê-lo com a provisão divina. Entendi. É um convite para mudar a perspectiva. E aí entra André, o irmão de Pedro. E, sinceramente, a contribuição dele quase soa como uma piada. Ele diz, olha, encontrei um rapaz com a marmita dele, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Parece absurdo, né? É algo tão pequeno. O que os comentários dizem sobre esse momento? André está só constatando um fato ou há uma faísca de esperança no que ele diz? Então, os comentários se aprofundam muito nesses detalhes porque eles são cruciais. Primeiro, os pães eram de cevada. Certo. Pão de cevada era o pão dos pobres, o alimento mais barato e básico que existia. Pão de trigo era para quem tinha mais posses. E os peixes? Os peixes, a palavra grega opsarion, sugere peixes pequenos, talvez sardinhas secas ou em conserva, que eram usados mais como um tempero, sabe? Para dar algum sabor ao pão seco. Ah, entendi. O ponto é a humildade extrema da oferta. Isso nos leva a um dos insights mais poderosos das fontes. E qual seria? Podemos chamar de a economia da insuficiência. O milagre não acontece apesar da falta de recursos, ele acontece por causa dela. Nossa, que interessante isso. O ponto de partida tinha que ser algo ridiculamente pequeno, o lanche de um menino pobre, para que ficasse absolutamente claro que a fonte de poder era totalmente externa. Faz sentido? É um confronto direto com a nossa lógica de que precisamos ter o suficiente para começar qualquer coisa importante. Deus começa no ponto zero dos nossos recursos. A economia da insuficiência, gostei disso. Muda tudo. Não se trata de completar o que falta, mas de criar a partir do quase nada. Exato. A partir daí, as ações de Jesus são muito deliberadas. Ele manda o povo se sentar na grama em ordem. Ele pega aquele lanche minúsculo e o texto diz que ele deu graças. Aqui é onde fica realmente interessante. O que significa esse ato de dar graças nesse contexto? Essa ação é o coração do evento. A palavra grega usada é eucaristio, de onde vem diretamente a nossa palavra Eucaristia. Certo, Eucaristia. Um chefe de família judeu sempre faria uma oração de agradecimento a Deus pela comida antes de uma refeição. Mas aqui, Jesus não é um convidado, ele é o anfitrião de um banquete para milhares de pessoas. Ele está no comando? Exatamente. Ao tomar o pão dos pobres, abençoá-lo e distribuí-lo, ele está assumindo o papel do provedor divino. É um ato profético que aponta diretamente para a última ceia, onde ele pegará o pão e dirá: "Isto é o meu corpo." Uau! Ele está mostrando que ele mesmo é o verdadeiro pão que Deus está oferecendo. É uma camada de significado que passa completamente despercebida se a gente lê rápido demais. Com certeza. E a escala do resultado é impressionante. O texto diz quase 5.000 homens. Sim. E é importante notar que o costume da época era contar apenas os homens adultos. Ah, é verdade. Se adicionarmos mulheres e crianças, a estimativa conservadora dos estudiosos coloca essa multidão entre 15 e 20 mil pessoas. 20.000 pessoas? Sim. É a população de uma cidade pequena. E não foi uma pequena porção para cada um. O texto é enfático: comeram quanto quiseram, até ficarem saciados. A provisão foi total. Total e completa. E depois de tudo isso, vem a ordem de recolher o que sobrou, e eles enchem 12 cestos. Minha primeira impressão é sempre sobre não desperdiçar. Mas o número 12 parece específico demais para ser coincidência, né? Com certeza não é. Em um texto bíblico, o número 12 quase sempre aponta para uma coisa: as 12 tribos de Israel. As 12 tribos? A mensagem visual aqui é poderosa. A provisão de Jesus não é apenas suficiente, ela é superabundante e destina-se a todo o povo de Deus. Os 12 cestos são uma declaração de que a bênção messiânica que ele traz é mais do que suficiente para restaurar toda a nação. Então não é só sobre desperdício. Não. É sobre a natureza da graça de Deus. Nada do que ele provê se perde, e sua graça sempre excede a nossa necessidade. A reação da multidão é imediata. Eles veem o sinal e declaram:
Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eles entenderam, então. O fascinante é que eles entenderam e não entenderam ao mesmo tempo. A percepção deles estava correta, mas incompleta. Eles identificaram Jesus com o profeta como Moisés, prometido no livro de Deuteronômio. Ah, o paralelo com o maná. Exatamente. Era óbvio para eles. Moisés deu o maná no deserto. Jesus deu pão no deserto. Para eles, era a prova de que o novo Moisés, o libertador, havia chegado. E essa percepção correta, mas incompleta, os leva a uma conclusão completamente diferente da de Jesus. Pois é. O texto diz que eles planejavam arrebatá-lo para o fazerem rei. E a resposta de Jesus é se retirar sozinho para o monte. Por que essa rejeição tão forte? Porque isso levanta a questão mais importante de todas. Que tipo de rei eles queriam? E que tipo de rei Jesus é? Certo. A multidão queria um rei do pão, um líder político que resolvesse seus problemas materiais, garantisse o sustento diário e talvez os liderassem numa revolta contra Roma. Um Messias político. Um messianismo utilitário e político. Jesus rejeita isso de forma categórica. Sua retirada para a solidão no monte é um ato deliberado. É uma declaração silenciosa, mas poderosa da total incompatibilidade entre as expectativas populares e seu verdadeiro propósito. Entendi. Ele não veio para ser um rei terreno aclamado pela força, mas um servo sofredor que daria a própria vida. Certo. Então, vamos tentar amarrar todas essas pontas. Nós mergulhamos nos detalhes e vimos camadas que vão muito além de um milagre alimentar. Se fôssemos destilar os insights centrais que os comentários nos oferecem, quais seriam os principais? Acho que podemos resumir em alguns pontos cruciais que já surgiram na nossa conversa. O primeiro é essa ideia da economia da insuficiência. Sim. O milagre ensina que a provisão de Deus não depende e nem é limitada pelos nossos recursos. Na verdade, ela se manifesta de forma mais clara justamente quando nossos recursos chegam ao fim. Ele nos convida a trazer o nosso pouco. Exato. Para que ele possa fazer o muito. Isso também redefine o propósito do milagre em si, né? Exatamente. O segundo ponto é que o sinal aponta para a pessoa. O milagre não é um fim em si mesmo. O Evangelho de João chama os milagres de sinais, e um sinal sempre aponta para algo além dele. Este sinal aponta para quem Jesus é. O pastor que cuida do seu rebanho, o anfitrião do banquete de Deus, o pão da vida que satisfaz a fome mais profunda da alma. O que nos leva à reação equivocada da multidão. Sim, e essa é a terceira lição, um alerta sobre o perigo de uma fé utilitária. Uma fé de interesses. Perfeito. A multidão queria usar Jesus para os seus próprios fins. Eles queriam os benefícios, mas não o rei em seus próprios termos. É um aviso para nós. Buscamos a Jesus por quem ele é ou pelo que ele pode nos dar. É uma fé de relacionamento ou uma fé de transação. E o texto mostra que ele se afasta de quem o busca só pelos pães. Exatamente. E por fim, até os detalhes logísticos parecem ter um significado. Sem dúvida. O quarto insight é sobre a ordem e a abundância de Deus. A maneira como Jesus organiza a multidão e manda recolher as sobras revela o caráter de Deus. Certo. Ele não é um Deus de caos, mas de ordem e propósito. E sua graça não é medida na conta certa, sabe? Ela é sempre superabundante e transbordante, como os 12 cestos cheios demonstram de forma tão bela. Resumindo então, a atmosfera da Páscoa que preparou o palco, o teste de Filipe que expôs os limites da lógica humana, o lanche de um menino que se tornou o ponto de partida para o milagre, o dar graças de Jesus que aponta para a Eucaristia e a reação da multidão, que reconheceu o profeta, mas queria um rei segundo seus próprios interesses. É uma narrativa incrivelmente densa. É verdade. E talvez a reflexão final que as fontes nos deixam seja justamente sobre essa tensão. A multidão viu o sinal, mas o interpretou mal, querendo forçar Jesus a se encaixar em sua agenda. Jesus se retirou porque a intenção deles não estava alinhada com seu propósito. Certo. Isso nos leva a uma pergunta um tanto desconfortável para nós mesmos. Quando olhamos para a ação de Deus em nossas vidas, estamos buscando apenas a solução para nossas necessidades imediatas,
tentando encaixá-lo em nossos planos? Ou estamos, acima de tudo, buscando conhecer quem Ele é e qual é a sua verdadeira vontade? Uma pergunta essencial. Deixemos essa reflexão para todos. Agradecemos a companhia nesta análise aprofundada.